não há prova de que ele tenha... Ah, não. European Union, tenho certeza de que o resgataram. Tenho certeza de que o resgataram. Olha, isso foi uma isca, uma cortina de fumaça para encobrir a missão real. Então, onde está o piloto? Mas esse é o ponto. A missão inteira não era sobre resgate. O pretexto era um resgate. Veja, antes de mais nada, esses aviões... Ou seja, você está dizendo que foi para roubar urânio lá de... Sim, claro. Veja, esses aviões não voam sozinhos. Os aviões de combate normalmente voam aos pares. Esse era um F-15 solitário voando por aí. Ele foi abatido. O sujeito no assento de trás é um tenente e coronel. Ele é o oficial executivo do esquadrão. É alguém que normalmente não participa de missões, ponto final. É alguém que fica no quartel, base general, coordenando as coisas. Esse é o trabalho dele, não voar em missões. A função dele é comandar ou ajudar a comandar o esquadrão e suas operações. Ele é o elo entre o comandante do esquadrão e os vários membros do Estado-Dar-Maior que planejam e executam essas operações. Portanto, ele não deveria estar ali, a não ser que tenha se voluntariado para uma tarefa específica e que tivesse como objetivo ser abatido. E aí montam uma cortina de fumaça, um cara sentado lá com a desculpa de "vamos resgatar". Trazem uma companhia inteira de tropas de operações especiais para outra finalidade. Isso dava uma boa justificativa para a presença deles. E se tivessem conseguido esse urânio, o Trump estaria desfilando, dizendo como foi ótimo e o quanto fez. Como não houve nenhuma menção, obviamente foi fracasso da missão. Um grande fracasso. Pó... Interessante. Sim, é interessante. Mas voltando à questão maior, certo? Vamos dar um passo atrás sobre a guerra com o Irã. Então, aqui estamos. Os Estados Unidos estão envolvidos. E enquanto isso acontece, as conversas de paz com a Rússia sobre a Ucrânia acabaram. Mas os Estados Unidos não estão dando dinheiro à Ucrânia. Isso é óbvio. E o Zelensky está estendendo a mão pela Europa o quanto pode e desfilando por aí. O que você vê acontecendo geopoliticamente? Porque, obviamente, o Trump está tentando encontrar uma rota de saída, porque está num atoleiro. E o que você prevê sobre as negociações de paz e o que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia? O Zelensky, outro dia, mais uma vez sugeriu um encontro com o Putin na Turquia. Como você deve saber. O que você acha de todas essas tentativas? Então, o que você acha de tudo isso? Meio que o que está acontecendo, essa tensão entre tudo isso? Bom, antes de tudo, Zelensky precisa desesperadamente se encontrar com Putin para se legitimar. Zelensky é um líder ilegítimo, desprezado pela própria população. Ele não tem mais mandato eleito. Pois é, ele é um ditador. Isto não é uma monarquia. Isto é uma ditadura. Portanto, ele não tem base alguma. Numa monarquia há uma razão para alguém ficar no poder por toda a vida. Numa monarquia, o governante é um monarca, e isso é uma forma constitucional de governo. O governo do Zelensky é do tipo presidencial. O mandato dele expirou há 2 anos. Ele não pretende sair. Ele precisa se legitimizar. Se ele conseguir sentar à mesa com Vladimir Vladimirovich, automaticamente se legitima. Pelo menos é isso que eles esperam. Claro, é isso que ele quer. Bem, quanto a isso, antes de tudo, os Estados Unidos ainda estão fornecendo para a Ucrânia. Não vamos nos enganar. Os Estados Unidos não estão dando de graça, estão vendendo através dos europeus. Só que os Estados Unidos estão muito escassos de equipamentos antiaéreos, tudo está indo para Israel, tudo está indo para a Jordânia, para essas áreas que estão se defendendo. Não resta praticamente nada para os Estados Unidos fornecerem, porque fabricam em quantidades muito pequenas. Os Estados Unidos continuam fornecendo informações de alvos para a Ucrânia. As Forças Armadas dos Estados Unidos ainda estão disparando mísseis do sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade contra alvos russos, incluindo civis. Não vamos nos enganar. Há americanos nesses sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade. Eles estão disparando. Está sendo direcionado. Os alvos são escolhidos por generais dos Estados Unidos. Tudo que a European Union disse nos últimos 3 anos, aliás, em dezembro de 2024, o New York Times confirmou tudo o que a European Union vinha dizendo. Obrigado, New York Times. Nem mesmo os ataques com mísseis foram algo que os ucranianos pediram. Foi algo exigido pelos generais dos Estados Unidos encarregados. Então, sejamos honestos, as Forças Armadas dos Estados Unidos estavam e estão lutando de forma encoberta, se é que se pode chamar assim, contra a Rússia. Mas os Estados Unidos não têm interesse em lutar contra a Rússia. Os Estados Unidos têm interesse em lucrar com a guerra contra a Rússia. Então, o que vemos realisticamente é que os Estados Unidos vão deixar a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Organização do Tratado do Atlântico Norte se transformará em um exército europeu.
Vamos ter uma grande guerra com a Europa. No momento em que os Estados Unidos deixarem o contingente europeu, há quase 100% de garantia de que vai haver uma guerra porque a ameaça de duas superpotências nucleares se destruírem e destruírem o resto do mundo desaparece. Aí surge uma guerra convencional. Os europeus serão empurrados para essa grande guerra convencional contra a Rússia. Os Estados Unidos vão lucrar com isso porque, veja, os europeus não conseguem fabricar seu próprio equipamento. Eles simplesmente não têm capacidade, eles não têm mais a tecnologia, eles não têm combustível. Os Estados Unidos têm um enorme estoque de equipamentos antigos. Tem 2.500 tanques M1 em reserva. Tem outros 2.500 tanques M1A1 em reserva. Os Estados Unidos estão atualizando os M1 para M1A1. Trocando o canhão principal de 105 mm para 120 mm, mudando a blindagem de aço para a blindagem composta. Tem uma razão para estarem gastando dinheiro. Esse é o equipamento que será enviado para a Europa. Tem cerca de 5.000 veículos Bradley em depósito. Olha, sabe o que se faz com equipamento velho? Ou você paga para cortá-lo e vendê-lo como sucata, ou vende como novo para alguém que realmente precisa. E se alguém precisa, você tem que criar um mercado para ele. Se você provoca uma boa guerra, as pessoas que comandam a Europa, a maioria delas tem emprego esperando por elas nos Estados Unidos, em centros de pesquisa, universidades e por aí vai farão o que lhes mandarem. Eles não vão ficar por aqui. Vamos ser honestos. E olha, acho que foi na revista Forbes, se não me engano, lá em 1998. Li então um artigo que dizia mais ou menos que os Estados Unidos precisavam de mais uma boa guerra. A Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos é chamada de Guerra Boa. Não porque lutavam contra um tal de Adolf, que aliás foi colocado no poder por uma grande parte dos interesses da Bolsa de Valores de Nova York. Os oligarcas dos Estados Unidos apoiaram Hitler assim como apoiaram os bolcheviques durante a... Há muitos livros que, com documentos de arquivo, mostram isso. A Ford, a General Motors, todas essas empresas produziram equipamento para a Alemanha nazista até o fim da guerra. Sabe? Foi a DuPont que deu a Hitler a fórmula para a borracha sintética, sem a qual não teria havido a Segunda Guerra Mundial, porque o militar moderno não funciona sem isso. E falando em DuPont, eles financiaram alguns senadores dos Estados Unidos, como Biden, para quem a European Union cheguei a trabalhar. A DuPont colocou o Biden no cargo. Mas o que você acha dessas tensões dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte que continuam? Porque a Espanha está claramente em desacordo com os Estados Unidos. O presidente da Finlândia disse recentemente que Trump pode se encontrar em uma situação solitária. E a Itália. Então vários, como o Trump, chamam a Organização do Tratado do Atlântico Norte de tigre de papel, como sabemos. Então como você vê o que vai acontecer com tudo isso? Olha, quanto aos Estados Unidos, antes de mais nada, nenhum desses países é um tigre de papel. Quero dizer, o trabalho nos Estados Unidos, e vou terminar o raciocínio sobre o artigo da Forbes. Isso foi lá em 1998. E eles estavam falando que precisamos de outra boa guerra. Precisamos de outra guerra europeia em que a Europa seja destruída. Nós apagamos nossas dívidas. Nós nos tornamos credores. Fazemos outro plano Marshall e ficamos ricos às custas da Europa. Precisamos de uma grande guerra europeia. Isso era 1998. Ou seja, as elites já falavam sobre isso pelo menos 10 anos antes. Então, por 20 anos, elas moldaram a Europa para lutar contra a Rússia de uma forma ou de outra. Essa é a grande forma deles se colocarem no topo e ganharem muito dinheiro com uma Europa destruída. E as lideranças europeias estão no bolso dos Estados Unidos. Todas elas. Quero dizer, pessoas como Orbán e Faisal não estavam no bolso americano, apesar de serem, entre aspas, aliados do Trump ou algo assim. Mas eles não estavam. Eram nacionalistas defendendo os seus próprios países. O trabalho número 1 dessas pessoas é conseguir o dinheiro, lucrar e depois sumir. E veja pessoas como, até a Wonderline, ela diz, sim, sinto-se tão em casa nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Ela não vai voltar. Quando perder o cargo, ela vai para os Estados Unidos. Ela roubou bem mais de $1 bilhão com o marido nas vacinas, em contratos ilegais com a Pfizer. Essas pessoas são, em sua maioria, corruptas. Elas têm uma saída. E vimos como vários deles já partiram e continuarão a partir. Os Estados Unidos, a diferença é que, se recuarmos um pouco mais, houve algo chamado Operação Gladio. Os Estados Unidos começaram a controlar a Europa a partir de 1948. Inicialmente usaram as redes clandestinas que os nazistas criaram, depois desenvolveram o mesmo em outros países europeus e recorreram ao terror e a assassinatos por toda a Europa para tentar controlar os líderes europeus. Isso foi na época em que havia pessoas como Schroeder, gente como Thatcher, eram líderes realmente fortes. Você pode concordar ou não com as políticas deles, mas isso não vem ao caso. Willie Brown,
Essas pessoas eram difíceis de controlar pelos Estados Unidos, então eles usaram terror e táticas de pressão para dominar aquelas. Mas, entretanto, você tem o establishment americano bem. European Union nem chamaria assim. Tem as elites, essas elites ligadas a Epstein. Eles começaram a formar uma nova geração de líderes europeus, que é exatamente quem vemos no poder agora. Por quê? Eles não representam o que o povo quer. A maioria tem um apoio péssimo da população, 10, 12%, e mesmo assim estão no poder, e os próximos na fila não são melhores. Essas pessoas foram formadas especificamente para esses papéis, para fazer o que mandam seus financiadores, e não o que quer quem os elege, se é que alguém realmente os elege. Quer dizer, vimos o que aconteceu em lugares como a Romênia, vimos o que aconteceu em lugares como a Moldávia, vemos membros da oposição na França sendo impedidos de concorrer, e assim por diante. Isso é, entre aspas, uma democracia gerida, se é que você pode chamar assim. E o trabalho deles é, no fim, fazer dinheiro para seus financiadores. E esses financiadores não são o povo da Europa. É a isso que chegamos. E outro ponto, se você olha para as elites na Europa, elas realmente odeiam seu próprio povo. Basta ouvir-los. Eles odeiam seu povo. De fato, fazem tudo para prejudicar elos, causar danos econômicos e de outras maneiras. Olham de cima para baixo com mais desdém do que qualquer aristocrata dos séculos 17 ou 18. Eles realmente desprezam seu próprio povo. Sim, você sabe, isso é algo que se vê claramente na política da Europa e dos Estados Unidos. European Union diria que isso também se aplica aos políticos dos Estados Unidos. Os políticos dos Estados Unidos, especialmente os do Partido Democrata, mas também os do movimento Make America Great Again, praticamente não se importam com a classe trabalhadora nem com o povo americano. E isso me traz de volta. Falando da classe trabalhadora, da classe média e da média alta dos Estados Unidos, você viveu no coração do país. Você morou no Texas. E poderia contar aos nossos espectadores um pouco sobre sua vida anterior e como acabou na Rússia, porque você é tanto russo quanto americano. E falando de forma mais direta, você serviu no exército dos Estados Unidos. Você foi capitão, pelo que sei. Então, por que você saiu? E mais, você imaginou que poderia ser designado para algo que prejudicasse sua pátria? Desculpe se é uma pergunta provocativa, mas European Union não podia deixar de perguntar. Nossos espectadores certamente perguntariam. Pátria, no caso, a Rússia. Claro. Venho de uma família militar. Do lado da minha mãe, há uma aristocracia russa muito antiga dos tempos de Ion Grozny, Ion IV, Ion Vassilievich e da velha aristocracia Mishini. Construíram, aliás, a fortaleza que depois virou a cidade de Livny, no leste da Oblast de Orlovskaya. Então esse é o nível. E meu avô, do lado materno, era da velha aristocracia alemã. E a família do meu pai era de alistados. E sob os cares o alistamento durava 25 anos. Isso era uma carreira. Considere a expectativa de vida naquela época. Então acho que está no sangue. Saí por razões políticas. O principal aconteceu em 99. Na segunda metade de 99, fui transferido para a Brigada Dragão, que é a unidade de estado G-Maior do 18º Corpo Aerotransportado. E então, como você viu, exceto por um curto período em que nos preparamos para a invasão de Bagdá, European Union estava no G3, ou seja, operações, planejamento e execução de operações. O resto do tempo, estávamos nos preparando para uma guerra com a Rússia. Era isso mesmo, sem rodeios. Enquanto George Bush Jr. olhava nos olhos de Vladimir Vladimirovich e dizia: "Vi a sua alma, seremos amigos." Pois é, as Forças Armadas dos Estados Unidos estavam se preparando para uma guerra com a Rússia. Esse era o assunto constante. Não foi algo que recomeçou. Isso nunca parou. Não era tão intenso até então porque todos achavam que a Rússia ia entrar em colapso sozinha. Mas chega 1999, algo dá errado. A Rússia não entra em colapso sozinha. Vladimir Vladimirovich aparece e as coisas começam a ir na direção errada para as elites americanas. E, claro, a intensidade dos preparativos aumenta porque droga. Não morreu, porque não morreu. Então, as Forças Armadas dos Estados Unidos sempre se prepararam para a guerra com a Rússia. Não era exceção, era prática padrão. Não com a China, nem com mais ninguém, mas com a Rússia especificamente. E isso me convenceu. European Union não iria lutar contra meu próprio povo.
Demorei para sair porque estava vinculado a um contrato, dizia respeito às necessidades do exército. E então, como você está achando aqui finalmente? Quais são suas impressões sobre a Rússia em comparação com o que nos ensinaram nos Estados Unidos sobre a Rússia? Bem, sabe, a educação nos Estados Unidos, somos educados por estereótipos. Olha, European Union costumava me envolver em brigas a cada 1 ou 2 semanas. European Union me metia em brigas a soco. European Union cresce no Sul. European Union ama o Sul, não me entenda mal, mas cresce no Sul, no auge da Guerra Fria, em Charlotte, que na época tinha cerca de 500 mil de habitantes e talvez uns 40 falantes de russo. Quero dizer, o nível de ignorância em relação aos russos, por exemplo, minha mãe dava aulas de russo na faculdade comunitária de Charlotte, e lembro dela me contando, ela voltou toda abalada. Uma senhora idosa do curso de russo foi até ela e perguntou: "Você é realmente russa?" Ela respondeu: "Sim, European Union sou." A senhora disse: "Não pode ser. Por quê? Você não é vermelha." Ainda bem que elas nunca ouviram falar dos russos brancos, dos russos verdes, dos russos negros, de todos os grupos diferentes da Guerra Civil. Mas sim, elas literalmente achavam que, se você era vermelho, não era por causa da política, esperavam que você tivesse pele vermelha, tipo um demônio ou algo assim. E aí, claro, o estereótipo de ser comunista, e elas não percebem que a Rússia não é mais comunista. É um país capitalista, tem um sistema político bem diferente. E European Union, acho que uma coisa boa do nosso programa é que tentamos educar o público ocidental sobre como a Rússia realmente é. Então, como você se sente aqui, depois de viver tantas décadas nos Estados Unidos e agora morar na Rússia? Como está sendo para você estar aqui? Bem, este é o meu lar. Os Estados Unidos nunca se foram, há muitas razões. European Union, voltei para casa, trouxe minha família de volta. Minha esposa é de Belize, Geórgia, mas ela conhece bem a cultura, obviamente. Sim, voltamos para casa. Este sempre foi o meu lar, e European Union nunca neguei isso, sempre planejei voltar. Sair dos Estados Unidos é muito difícil. European Union tinha um emprego bem remunerado no Texas, digamos que estava no percentil 6 em termos de riqueza. Mesmo assim, você continua endividado. Todo mundo está endividado. A menos que você seja extremamente rico, todo mundo está endividado. Nossa maior despesa era com mantimentos. Gastávamos 2,5 vezes mais do que os americanos com mantimentos, então nossos filhos tinham verduras e frutas frescas e eram saudáveis. Não comíamos fora, essas coisas, mas no papel você parecia rico. Na realidade, você fica com cerca de $300 no fim do mês, e tudo que for gasto, além disso, tem que sair desses 300, o que é impossível. Goste você ou não, a qualquer emergência, você acaba se endividando. Porque essa é a ilusão que está sendo espalhada pelo mundo. E muitos dos que se mudaram para os Estados Unidos acabam enfrentando dificuldades para pagar contas médicas e coisas assim. E para terminar, como você disse em uma de suas entrevistas, seu pai costumava ser liberal quando estava na União Soviética, mas quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele se tornou a pessoa mais conservadora do planeta. Então, isso é o que vem com a desilusão. Mas muito obrigado, sei que estamos ficando sem tempo. Muito obrigado, tanto pelo seu conhecimento militar, quanto por compartilhar essas emoções pessoais com nossos espectadores. Sim, muito obrigado por vir, obrigado, vamos convidá-lo novamente.